Vamos refletir naquilo que o nosso Deus quer falar aos nossos corações. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 14. Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 14. Durante todo o nosso momento de reflexão, eu convido que você deixe sua Bíblia aberta, pois é nela que nós iremos refletir um pouco mais nas Escrituras Sagradas. Hebreus 3, versículos de 12 a 14. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para apartar-se do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Abaixe sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós, ó Deus, Te louvamos com cânticos, nós consagramos as nossas vidas, não somente as nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós, ó Deus, estamos agora diante da Tua palavra, pedindo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. Mas que também, ó Deus, diante da Tua palavra, possamos receber o Teu conforto. Possamos, ó Deus, sermos edificados e consolidados em Ti. Possamos, ó Deus, mesmo diante das exortações, percebermos, ó Pai, o quanto nós podemos desenvolver-nos, ó Deus, como igreja que somos. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos para verem aquilo que o Senhor fala por meio da Tua palavra. Que abra, ó Deus, também os nossos ouvidos para que possamos escutar e guardar em nosso coração aquilo, ó Deus, que nós necessitamos compartilhar, seja para nós mesmos, falando ao nosso coração, seja para com aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor. É nosso dever, ó Pai, como igreja, zelarmos, cuidarmos uns dos outros. É nosso dever, ó Deus, como igreja, evidenciarmos o bom perfume de Cristo. É nosso dever, ó Deus, como igreja, apresentarmos a Ti um culto vivo, santo e agradável, racional, como lemos em Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por este momento tão singular, pois o Senhor nos chama a adorar, mas neste momento o Senhor fala a nós, a Tua igreja. Portanto, ó Deus, que os nossos corações e a nossa mente esteja cativa à Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, quando eu contemplo essa missiva, essa epístola tão bela que é a Epístola aos Hebreus, nós podemos perceber algumas nuances que enaltecem princípios bíblicos que devem ser vivenciados não somente no aqui, na vivência como igreja, mas sobretudo nos motiva a transcender esse ambiente eclesiástico, esse ambiente que é confortável, que é um ambiente preparado, que é um ambiente que segue uma liturgia formal, mas sobretudo visando sempre a glória de Deus. Mas em todos os nossos atos nós devemos visar essa glória que deve ser evidência daquilo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. O autor aos Hebreus, embora nós não saibamos quem seja ao certo, nos ensina a perceber que em Jesus Cristo nós temos tudo quanto nós necessitamos. O autor aos Hebreus nos faz perceber que Jesus, por meio de sua vida, por meio de sua obra, nos dá aquilo que nós necessitamos, seja no dia bom, seja no dia mau. Seja na bonança, seja na escassez. Quer seja para a minha vida como cristão,
quer seja para a minha vida, na minha vivência cotidiana, não gerando em mim e em sua vida o dicotomismo, fazendo parcelas da nossa vida, não, mas é uma vida que é vivenciada diante da presença de Deus. E o autor aos Hebreus, ele fala de uma forma muito bela. Primeiro que ele enaltece princípios veterotestamentários, ou seja, do Velho Testamento, e traz esse cumprimento na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Se nós contemplarmos o capítulo 2, nós vamos ver que Jesus Cristo ele é descrito não somente como sacerdote, mas como sumo sacerdote. No capítulo 3, que é o objeto de nossa reflexão, nós podemos ver que Jesus Cristo ele é evidenciado como maior do que Moisés, maior do que os anjos. Logo, nós podemos ver diante deste livro como um todo, que o autor tinha como objetivo incentivar a finalidade de que Cristo e sua obra na aliança mostra que em todas as coisas, nele são supridas, nele nós temos tudo quanto necessitamos. Logo, Jesus Cristo ele é o último e superior sumo sacerdote. Quando nós contemplamos o capítulo 3, deixe sua Bíblia aberta, veja que nos versículos 1 a 6, nós podemos ver algumas considerações doutrinárias. Capítulo 3, versículos de 1 a 6, aonde o autor ele vai usar uma coisa que é mais oportuna do paralelismo hebraico, que era um recurso mais usado na poesia, aonde ele faz diversas instruções até densas, pois são doutrinas, coisas que nós não podemos esquecer, pelas quais nós devemos pautar as nossas escolhas, nós devemos viver. Nos versículos de 7 a 19, nós podemos ver algumas advertências contra a descrença, onde o autor usa do seu conhecimento do Velho Testamento, trazendo à luz o texto do Salmo 95, versículos de 7 a 11, onde a incredulidade, onde a falta de fé, não é a falta de conhecimento, mas a falta de uma fé viva, vibrante, conduziu o povo de Deus no passado a uma incredulidade que gerou uma desobediência e, consequentemente, a punição por parte divina. Mas quando nós contemplamos os versículos 12 e 15, de forma mais específica, o autor aos Hebreus, ele explica por que ele usa o Salmo 95, versículos de 7 a 11. Nesse texto que nós lemos, seria o cerne deste capítulo 3. Entendendo esses versículos, nós poderemos entender como nós devemos nos portar como igreja. Observando o que Cristo fez, observando a sua palavra, vivendo a sua palavra e olhando para Cristo, a igreja de Deus avança, mesmo em face às suas debilidades. Como seres humanos, nós iremos falhar. Infelizmente, nós iremos falhar. Mas as nossas falhas não serão capazes de nos afastar daquele que fez em Jesus Cristo a consumação de todas as coisas. Portanto, eu lhe convido nessa noite a refletir comigo no seguinte tema: igreja cuidadora. Você já parou para pensar que você está aqui ou porque é membro, ou porque você recebeu um convite, mas que Deus lhe chamou para ser muito mais do que um simples membro? Deus lhe chamou para ser muito mais do que um visitante? Deus lhe chamou para uma vida de comunhão? Que Deus lhe chamou para viver tudo quanto Ele fez na cruz do Calvário? Você já parou para refletir sobre isso? Daí nós podemos perceber esse tema, igreja cuidadora. Nós vamos refletir de forma objetiva em duas verdades pelas quais a igreja deve zelar pelos seus. A igreja deve ser cuidadora.
Em primeiro lugar, igreja cuidadora, ela é intencionalmente instrutiva. Como igreja, como um corpo que somos, nós devemos estar atentos como nós nos portamos. Nós zelamos do nosso corpo como um todo. Eu não só tomo banho para ficar cheiroso, mas é porque meu corpo precisa ser limpo. Eu não só me alimento porque a comida é gostosa, mas porque o meu corpo precisa de água e precisa de nutrientes. A Igreja de Cristo, em outras passagens, por meio dos apóstolos, vamos receber diversas instruções pelas quais a igreja é comparada a um organismo vivo. Mas veja, ser uma igreja viva requer de nós intencionalidade em tudo quanto nós fazemos. O autor aos Hebreus, ele demonstra intencionalidade em toda a sua carta. Ele escreve com o fim a alcançar. Não é à toa que na galeria da fé ele vai mostrar a fé de servos de Deus do passado para simplesmente mostrar. Não foi a ação humana que salvou esses homens, mas a fé em Cristo Jesus. Aqueles que ele não viram, mas eles criam. Eles não sabiam quem era Jesus, qual era o ano que ele ia nascer, mas ele sabia que o Deus do céu enviaria o seu Filho e de uma vez por todas salvaria as suas almas. E vale a pena viver para esse Deus que conduz a sua igreja. Uma igreja cuidadora, ela é intencionalmente instrutiva. Observe comigo os versículos 12 e 13. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Versículos 12 e 13. Vede, irmãos, estava usando uma versão diferente, né? Perdão, irmãos. Essa versão que vocês acabaram de ler também é ótima. É da Ara. Quando nós observamos esses dois versículos, nós podemos perceber essa marca sendo evidenciada. Intencionalidade na instrução, intencionalidade no cuidado da mutualidade da vivência da igreja. Veja, esse cuidado é demonstrado logo depois de que nos versículos iniciais, o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus Cristo, ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que a lei de Moisés. Porque aquele que edifica a casa é maior do que a casa. É isso que ele fala nos versículos de 1 a 4. Jesus Cristo é maior do que todas as coisas que passaram. O autor aos Hebreus vai mostrar justamente isso. Mas o interessante é que quando nós contemplamos a narrativa, o texto se segue, nós vamos perceber que algumas instruções não são dadas. E essa intencionalidade é demonstrada. O autor aos Hebreus, de forma significativa, ele expressa sua preocupação com o povo de Deus. Pois eles podem correr o perigo de afastar-se de Deus, não no sentido de perderem sua salvação, mas no sentido de que serem cauterizados diante daquilo que eles vivem. Serem martirizados a tal ponto de pensarem que com suas próprias forças podem obter êxito naquilo que estão almejando. Pelo contrário, quando nós nos afastamos do nosso Deus vivo e verdadeiro, não é de se surpreender que nós vemos falhar em todas as nossas escolhas. Mas o autor aos Hebreus nos faz perceber que de fato existe um perigo, mas para aqueles que estão em Cristo, onde havia um perigo, observa-se uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Quando nós observamos o texto, podemos ver que há uma intensidade nessa advertência, que soa como um apelo emocionante, uma verdadeira confissão de fé, sendo um resumo de toda a epístola, essa exortação que está no versículo 12. Tende cuidado, irmãos,
Jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nosso coração, ele é incrédulo. O discípulo de Cristo foi incrédulo. Precisou tocar, precisou ver. E muitas das vezes nós fazemos isso, não retrocedendo ao passado, mas simplesmente negligenciando aquilo que nós temos em nossa mão. Negligenciando as Escrituras sagradas. O autor aos Hebreus nos faz perceber que aquele que morreu por mim e por você, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o rei por excelência, aquele que governa a igreja e que sua profecia é válida e verdadeira e eficaz, deve nos conduzir. Daí a perspectiva, como igreja, devemos zelar uns dos outros. Por quê? Porque Cristo cuida dos seus. Eu e você estamos unidos a Cristo. E por estarmos unidos a Cristo, devemos zelar de forma intencional da nossa vida e da vida daqueles que Ele nos confiou na vivência da igreja. Nosso chamado não é um chamado sectário. O nosso chamado não é um chamado egoísta. O nosso chamado é um chamado para viver na coletividade da comunhão dos santos, mas, sobretudo, um chamado que visa não a nossa própria glória, mas visa a glória de Deus. Queridos, há uma conexão entre os versículos que nós acabamos de ler, em especial o versículo 12, com o versículo 3, a partir, versículo 6 do capítulo 3, a parte B, onde ele diz que nós devemos guardar firme até o fim, com ousadia, exultação e esperança. Amados, nós vamos falhar, mas o nosso Cristo não falhou. Nós podemos esmurecer, e vamos esmurecer, mas em Cristo nós seremos fortalecidos. Nós podemos até, em diversos momentos, pensar, isso vai acabar? Será que vai chegar ao fim? Mas quando nós olhamos para Cristo, nós não só percebemos que terá um fim, mas nós já sabemos qual será o resultado. O nosso Deus não se aparta dos seus. Logo, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido, diante da palavra de Deus, a consultar o seu coração e perceber como você tem procedido diante das Escrituras Sagradas. Como você tem procedido diante da vivência, da comunhão daqui na igreja. Você tem sido intencional na sua fala, nas suas escolhas. Você tem zelado e instruído aquele que não tem tanta informação como você tem. Você tem orado pelo seu irmão. Você tem gastado o seu tempo lendo as Escrituras, vivendo as Escrituras, compartilhando das Escrituras. Olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observemos o seu ministério. Os evangelhos aí estão postos para nós. Veja como ele nunca perdeu a oportunidade de compartilhar das Escrituras Sagradas. É nosso dever, é nossa missão, é nosso dever e é nossa missão sermos intencionalmente instrutivos. Porque quando nós temos intencionalidade naquilo que nós queremos alcançar, e principalmente no compartilhar, nós cuidamos daquilo que é mais valioso que Deus nos deu, a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor. Deus nos chamou para servirmos nesta igreja. Quando ela cresce, nós crescemos. Quando ela é edificada, nós somos edificados. Logo, meus irmãos, vale a pena servir a esse Deus vivo e verdadeiro.
Ele cuida dos seus. Olhemos para Cristo. Ele não falha, Ele não muda. Meus queridos, mas nós podemos também perceber, não somente isso. O autor aos Hebreus, ele vai fazer algumas comparações. Veja que o Salmo 95, versículos de 7 a 11, nos faz perceber que a incredulidade foi o motivo deste povo não contemplar aquilo que Deus queria. O versículo 19 vai mostrar o resultado da descrença e da desobediência do povo de Deus no passado, aonde o texto sagrado nos diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O povo que tinha a instrução, que receberam e davam a instrução dos seus filhos. Esse mesmo povo caiu em incredulidade. Nós devemos entender bem o que esse termo quer nos dizer. É negar uma realidade que acredita. Eles tinham convicção, mas simplesmente eles negaram. A incredulidade foi isso que distanciou eles diante do Senhor. Logo, nós sabemos que aqueles ali certamente não estavam da forma correta, adorando a Deus da forma correta, e, consequentemente, isso foi evidenciado na postura deles como vida. A exortação que o autor aos Hebreus cita do Salmo 95 nos faz perceber que onde havia fé, deu lugar à descrença. Onde deveria haver obediência e escutar de forma diligente, deu lugar ao quê? A desobediência. Aonde deveria ter perseverança, deu lugar à negligência. Onde eles deveriam contemplar e estarem prontos para a vinda do Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, deu lugar à apostasia. Onde eles deveriam anelar pela salvação, eles foram cauterizados por suas incredulidades, dando lugar ao endurecimento de coração. Podemos caminhar de forma diligente em alguns momentos, mas isso não quer dizer que nós estamos andando de forma correta. Logo, meus irmãos, a nossa intencionalidade é que vai determinar como nós alcançaremos de forma exitosa aquilo que Deus quer. O autor aos Hebreus faz uma exortação no versículo 13, aonde ele diz, pelo contrário, todos juntos vamos lendo. Pelo contrário, exortai-vos Querido, como igreja, eu posso descansar diante desse texto, diante da instrução do autor, eu posso descansar? A primeira coisa que a gente vem na memória quando falamos de descanso é que algo é pesado, mas viver na comunhão dos santos não é algo pesado, é algo prazeroso. Essa igreja que cuida dos seus, ela é intencionalmente instrutiva, primeiro porque aquilo que nós recebemos é maravilhoso, alegra o nosso coração, tanto no dia mau como no dia bom. Veja que as Escrituras Sagradas nos conclamam a perceber. Essa exortação mútua é para o bem da igreja, deve ser vivenciado todos os dias, porque essa exortação mútua do povo de Deus nos faz perceber que nos prepara para o dia do Senhor. O dia que se chama hoje é o dia em que o nosso Salvador voltará. Então, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós devemos estar prontos. Nós não sabemos o dia e a hora. Jesus Cristo pode interromper essa mensagem. E que seja assim. Glória a Deus.
É melhor estar com Ele, amém? É melhor estar com Ele. Mas esse dia, enquanto não chega, é meu dever, seu dever, instruirmos uns aos outros. É meu dever, é seu dever, zelarmos pela igreja de Cristo. É nosso dever termos intencionalidade em nossa instrução. Veja que essa instrução não é algo novo, que somente o autor aos Hebreus fala. Pedro fala isso. 1 Pedro 2,5 diz que a igreja é pedras vivas. 1 Coríntios, ou seja, o apóstolo Paulo fala lá, 1 Coríntios 12, ele diz que é um corpo que consiste de várias partes. 1 Tessalonicenses 5,11 nos faz entender que há um encorajamento e uma exortação na mutualidade como marca da igreja. Logo, meus irmãos, é nosso dever zelarmos uns dos outros, é nosso dever cuidarmos uns dos outros. Não somente demonstrar o cuidado no corpo de Cristo, mas expressar a ciência do poder enganador do pecado que pode nos afastar de Cristo. Como igreja de Deus, devemos cultivar tal característica, pois zela dos mais fracos, alimenta os mais fortes e livra o povo de Deus da artimanha do pecado. Uma igreja cuidadora é uma igreja intencionalmente instrutiva. Vocês estão me acompanhando? Amém? Em segundo lugar e último, igreja cuidadora, ela não é somente intencionalmente instrutiva, mas em último lugar, ela é centrada em Cristo Jesus. Leia comigo o versículo 14. Versículo 14. Porque nos Nesse versículo nós podemos ver que tudo quanto nós temos e conquistamos, não foi nós que conquistamos, mas em Cristo nós recebemos. Nós nos tornamos participantes de Cristo. Logo, essa igreja não é a igreja de homens, não é simplesmente uma igreja que tem uma placa, mas é uma igreja que vive pautada pela vida e pela obra de Cristo Jesus. Logo, uma igreja que cuida uns dos outros, conforme as Escrituras Sagradas, é uma igreja que está centrada no seu Salvador. É uma igreja que está centrada em Cristo Jesus. Veja que, novamente, um paralelo nos é dado com o versículo 6 e o versículo 14. Segundo Simon Kistemaker, ele diz que a figura do versículo 6 é de casa de Deus sobre qual Cristo foi colocado como filho, do qual nós somos participantes. No versículo 14, o mesmo relacionamento é descrito como uma participação em Cristo. E a coragem e a esperança que nós devemos guardar, no versículo 6, são edificadas como confiança que, desde o princípio, tivemos. Aí vem a marca do versículo 14. Ou seja, tanto o povo de Deus no passado, como o povo de Deus no presente, tem aquilo que necessita. Porque Cristo é suficiente. E a igreja que reflete Cristo é uma igreja que anda bem, que trabalha bem, que serve bem, não somente aos seus, mas à comunidade aonde está inserido. Warren Wiersbe, grande servo de Deus do passado, falando desse mesmo versículo, ele diz que nós não somos salvos apenas por nos apegarmos à nossa confissão. O fato de nos mantermos firmes no que cremos é prova do que somos verdadeiramente filhos de Deus. Essa fala, meus irmãos, nos faz refletir um pouco. E eu quero que você pense junto comigo. Como está a sua fé?
tem algo que nós podemos esconder uns dos outros, não é isso? Infelizmente, nós não podemos, às vezes a gente não quer compartilhar como é que a gente está. Às vezes a gente está com uma tristeza, porque alguém nos frustrou, porque a vida nos decepcionou, porque às vezes estamos enfrentando dificuldades no trabalho, na escola. Mas o texto nos faz perceber que quando nós temos Cristo como centro da igreja e do seu povo, o centro de nossas vidas, nos faz perceber que essa fé precisa ser fortalecida em quem? Em Cristo. Porque quando temos a nossa fé fortalecida em Cristo, não somente vamos olhar para aquilo que nos cerca, seja bom ou ruim, de uma forma diferente, mas iremos lidar com as circunstâncias de forma que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. O Senhor não nos chamou para refletirmos quem é o Aragão Neto. Deus nos livre que eu venha refletir simplesmente o que eu sou. Mas que Deus me dê a graça, e que Deus me dê a graça de refletirmos aquilo que Ele é. Porque no dia que nós refletirmos aquilo que Cristo é, nós cuidaremos não somente de nossa vida, diante daquilo que Deus quer, mas cuidaremos da igreja de Deus, da qual nós fazemos parte, e da qual nós somos uma parcela do grande corpo de Cristo, o qual Ele é o cabeça. Meus irmãos, Deus nos chama a nos portarmos de uma forma diferente. Essa igreja do passado, que recebe essas instruções do autor, nos faz perceber, é nosso dever, não simplesmente zelarmos uns dos outros de forma intencional, cuidando de forma instrutiva, mas é nosso dever nos apropriarmos daquilo que Cristo fez por nós, pois nós somos participantes da obra de Cristo. Ele nos uniu. Aquele que enviou o seu Filho unigênito, conforme Romanos 8:29, agora é o primeiro de muitos irmãos. Ele não é mais o único filho. Nós, por meio de Cristo, estamos unidos a essa obra perfeita. Ele é o nosso Salvador. Logo, meus irmãos, vale a pena viver para a glória desse Deus. Vale a pena servirmos a esse Deus. Ao observarmos o texto no seu original, o termo grego traduzido para a palavra participantes nos faz perceber que não é simplesmente algo banal, irrefletido, mas é algo pessoal, íntimo. É compartilhar com. Você, na verdade, foi chamado para perceber, diante daquilo que Cristo fez, que uma união com Ele é estabelecida. É aquilo que os teólogos definem como união mística. Eu e você estamos unidos a Cristo. E esse relacionamento foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e por seus apóstolos. Veja, a videira e os ramos, João 15, versículos de 1 a 17. O fundamento e o edifício, 1 Coríntios 3:11, Efésios 2, versículos 20 e 22. Cabeça e corpo, 1 Coríntios 6, 15 e 19. Marido e esposa, Efésios 5, 31 e 32. Queridos, somente os crentes que continuam a professar com firmeza sua fé em Jesus são salvos. Somente a fé mantém os crentes num relacionamento vivo e devoto com o Senhor Jesus Cristo, como alguém já bem falou. Nós devemos perceber que a minha vida e a sua vida precisa viver pautada em Cristo Jesus. Quando as nossas vidas estão em Cristo Jesus, grandes coisas irão acontecer. Porque nenhum dos planos do nosso Salvador podem ser frustrados. Estar centrado em Cristo Jesus
é vivenciar um relacionamento íntegro e próximo com o Senhor Jesus, bem como com aqueles que, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos aqui. A comunhão dos santos, os irmãos. Meus irmãos, essa confiança, essa união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto nossa fé estiver fundamentada em Cristo, nós estaremos seguros e protegidos como membros da família de Deus. Eu lhe pergunto, diante do que nós refletimos, como você tem cuidado da igreja de Cristo? Eu lhe pergunto, e aprofundo mais essa conversa nossa, você tem tido intencionalidade naquilo que tem conversado, instruído os nossos irmãos? Aprofundo mais um pouquinho. Toda a sua fala, toda a sua vida está sendo pautada nas Escrituras Sagradas? Certamente eu e você devemos estar agora com o nosso coração bem pequenininho, porque a gente percebe quanto a gente é falho. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, bondoso, longânimo e misericordioso. E ele, diante de sua palavra, nos faz perceber que se nós nos voltarmos a ele em arrependimento, em sinceridade de coração, ele não somente nos perdoa, mas nos corrige como filhos amados. E nos chama a vivermos nele, porque vivendo nele, seremos edificados, consolidados. Seremos sim exortados, mas também seremos alimentados. Mas não somente alimentados naquilo que é básico para a vida, mas que nos pautará em grande alegria e triunfo para a glória de Deus Pai. Diante do que nós fomos instruídos, o texto nos dá 2 desafios. O primeiro desafio é a introspecção. É você analisar a sua vida de forma íntima. Só você vivenciou algumas coisas. Só você sabe aquilo que tem magoado sua vida. Ou se você compartilhou, mas só você tem o poder da decisão de dizer assim: eu quero aprender, vou pedir perdão, ou vou continuar como estou. Veja que a graça de Deus é dada para aqueles que foram perdoados. E a marca dos servos de Deus é o perdão. Logo, meus irmãos, passamos essa introspecção, essa reflexão, e consideremos: por Cristo, vale a pena avançarmos? Por Cristo, vale a pena vencermos cada obstáculo? Por Cristo, vale a pena continuar servindo? Eu acredito que sua resposta será como a minha: sim. Então, continue servindo a Deus. Continue neste caminho belo e maravilhoso com a presença do seu Consolador. O segundo desafio que o texto nos apresenta, e último, é perseverarmos. É perseverarmos com diligência na vida que nos é dada. Você não foi chamado aqui para simplesmente ser mais um. Você foi chamado aqui para viver agradando a Deus, na comunhão dos santos, receber a instrução, dar a instrução e crescermos juntos. Então, persevere, tenha diligência. Deus é que persevera em você. Logo, essa perseverança não vai falhar, tá certo? Quando você se sentir fraco, sua oração deve ser: Senhor, continua operando essa bela e maravilhosa perseverança, porque por ti vale a pena viver. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Então, Pai, coloca em mim palavras amáveis,
Palavras que zelem por tua noiva, a igreja de Cristo. Palavras, ó Deus, com intencionalidade, porque nós como igreja precisamos crescer. Nós precisamos aprender. E nós só faremos isso se estivermos centrados em Ti. Meus irmãos, estou concluindo a nossa reflexão nesta noite. Mas certo de que o nosso bom Deus irá nos conceder e tem nos concedido tudo quanto nós necessitamos para vivermos de forma exuberante neste mundo. O cuidado de Deus é notório em toda a sua obra. De forma mais abundante, nos é dado a capacidade de zelarmos uns dos outros. A igreja de Deus, ela cuida dos seus. A igreja de Deus cuida dos seus, porque nós somos um. Fazemos parte do mesmo corpo. Uma igreja cuidadora, ela é intencionalmente instrutiva. Ela está centrada em Cristo Jesus. Somos participantes de Cristo quando aceitamos o Evangelho em fé e obediência. Esse é o nosso dever, de mostrarmos isso em nossa vida. Eu lhe convido a ficar de pé, convido o louvor também já a se posicionar, e eu quero que você leia comigo, mais uma vez, esse texto, versículos 12, 13 e 14 de Hebreus. Vamos ler de forma calma, falando ao nosso coração, aquilo que Deus quer que nós façamos, não somente aqui e agora, mas pelo tempo que se chama hoje, ou seja, todos os nossos dias diante da presença do Senhor, todos juntos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio. Então, nosso guia, meus irmãos, é Cristo Jesus. Quem é o Senhor da igreja? É Cristo Jesus. Eu e você somos a igreja de Cristo. E como igreja, zelemos daquilo que Ele tem feito de forma tão bela e maravilhosa. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. E por Ele vale a pena viver.